vão transformando a nossa história de derrota para uma história de bênção. Nós vamos sendo abençoados, nós vamos nos tornando bênção para as outras pessoas. E aí se cumpre aquela palavra de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero te convidar, já ler nossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e eram um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Para a gente se achar, nessa época o povo de Israel, a gente conhece, né? Jeremias, aqueles profetas todos lá. Na época de Jeremias, o povo foi tomado pela Babilônia e foi cativo, foi levado escravo. Um monte de gente. Aí, em seguida, se levantou o profeta Daniel. Tá? Aí tinha a seguinte questão: Jeremias estava em Israel ainda, profetizando ao povo que tinha ficado. Daniel estava na Babilônia, lá no palácio do rei, profetizando lá para as pessoas que estavam dentro do palácio. E Ezequiel estava junto com o povo, profetizando a respeito dessas coisas para Israel. Só que Israel estava escravo. Israel tinha sido tomado. A cidade tinha sido derrubada, tinha derrubado os muros, tinha sido as portas queimadas, tinha sido tudo destruído. Então esse povo estava como um povo perdido. Eles estavam se sentindo como estava escrito ali: nós estamos perdidos, nós deixamos de existir, nós não temos mais esperança. O povo estava completamente sem esperança nenhuma. Por quê? Porque eles achavam que Deus tinha abandonado eles. Só que aí Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de esperança para esse povo. Uma palavra de renovo para essas pessoas. E leva o profeta Ezequiel lá em espírito para esse vale de ossos secos e mostra para ele aquele vale de ossos secos, sequíssimos. Isso para o povo lembrava um campo de batalha, um povo que teria sido derrotado, e os ossos estavam lá no vale, atirados no vale, ossos sequíssimos. E aí Deus diz para o profeta, né? Esses ossos podem reviver? E aí o profeta responde: Senhor, só tu sabe. E aí Deus diz para ele: profetiza para ele. Nós, durante a nossa caminhada e a nossa vida, a gente passa por provações também passa por lutas, também passa por dificuldades, também passa por guerras. E muitas dessas guerras nós somos derrotados. A palavra de Deus, ela nos diz assim: olha, a chuva cai sobre justos e injustos. Então, nós que estamos servindo a Deus, nós não estamos isentos de passar por dificuldades e tribulações.
Nós não estamos isentos de sofrer. E nós sofremos. Só que, muitas vezes nós sofremos, mas nós temos um estigma dentro da igreja. Que é um estigma que crente não sofre. Que crente é só glória a Deus e aleluia, de vitória em vitória. E é. Mas só que nós também passamos por dificuldades. Nós também passamos por apertos. Nós passamos por apertos financeiros. Nós passamos por dificuldades com enfermidade. Nós passamos por dificuldade com um parente nosso tendo uma dificuldade, também uma enfermidade. Nós perdemos entes queridos nossos. Isso acontece com a gente. E o que acontece com a gente? Nós nos abalamos. Nós não tem como ficar a mesma pessoa quando eu perco, sei lá, né? Eu já faz algum tempo que eu perdi meus pais, mas vamos dizer, perdi meu pai ontem. Eu não tenho como ser exatamente a mesma pessoa. É óbvio que eu vou sentir. É óbvio que vai vir em mim um sentimento que vai me trazer tristeza, me trazer angústia, me trazer um sentimento que eu perdi alguma coisa. Eu já não vou ter mais aquilo. E aquilo me traz, obviamente, uma angústia, uma tristeza. Eu vou sentir essas coisas. Não tem como eu não sentir. Porque isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do homem. E aí eu te pergunto uma coisa. O Deus Todo-Poderoso, quando criou o homem e a mulher, Ele não disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso. Vou colocar neles o meu espírito. Não é isso que diz a palavra. E aí, se eu sou imagem e semelhança de Deus, se Deus colocou em mim um espírito, por que será? Da onde será que saiu isso? De que eu não posso sentir as coisas. Que eu não posso sentir dor, que eu não posso sentir tristeza, que eu não posso sentir raiva, que eu não posso... A Bíblia manda assim, aliás, a Bíblia dá a instrução, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a nossa ira. É instrução de Deus. E a instrução está dizendo assim, olha, vocês podem se irar, mas quando vocês irarem, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ou seja, fecha a boca. A bem da verdade é essa. Fecha a boca. Não está irado, tá? Fecha a boca. Não vai irar. Porque os nossos sentimentos, eles vêm. Nós sentimos as coisas, nós sentimos angústia, nós sentimos tristeza, nós sentimos dores nas nossas emoções que muitas vezes nós nem entendemos. Às vezes eu tenho uma dor. Às vezes eu tenho um sentimento dentro de mim. E este sentimento me leva pela vida toda. Só que o que a gente não consegue entender é o seguinte: o meu sentimento determina o meu comportamento. O que eu sinto determina o que eu faço. E eu te digo que é assim, porque pensa na tua cabeça. Eu sempre uso o exemplo do trânsito. Porque quando tu te ira no trânsito, às vezes a gente se segura. A bem da verdade é essa. Mas qual é a vontade quando um cara vem e te fecha? A tua. E tem gente que deixa extravasar. Eu deixava extravasar, agora eu não deixo mais, agora eu me seguro. Agora eu já tenho mais paciência, eu já consegui amortecer isso, colocar o meu domínio próprio à frente desse sentimento. Mas só que nós sentimos e nós temos vontade de fazer, e às vezes fazemos. Só que muitas vezes, para mim, né, vamos dizer, esse sentimento lá de ira, no trânsito, me dominava. E eu tinha atitudes de uma pessoa irada no trânsito. Só que aí aconteceu algumas coisas, principalmente a minha esposa disse que não ia andar mais de carro comigo. Eu disse, preciso dominar isso. E aí dominei. Por quê? Porque eu tive conhecimento e eu coloquei em prática aquilo que a palavra diz, o domínio próprio. Faz parte do fruto do Espírito. Eu consigo. Só que se eu não tenho consciência, só que se eu não tenho capacidade, só que se eu não entendo como, só que se não há um caminho. Porque muitas vezes isso acontece. Olha, nós temos escutado cada coisa, algumas coisas, que é demais. As pessoas, queridos, quando nós criamos os nossos filhos, muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes nós não nos percebemos das coisas que a gente faz. Porque os nossos filhos, eles não aprendem pelo que a gente fala, mas eles aprendem olhando para a gente, pelos nossos exemplos. E eles tiram conclusões daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes. Pessoas que têm
um sentimento de rejeição dentro delas. Um sentimento de rejeição que vem lá desde pequeno. Porque elas se sentiram por alguma coisa que aconteceu, ou várias coisas, que elas não foram criadas da maneira que elas precisavam ser criadas. Elas não receberam o amor suficiente, elas não receberam a atenção, e aí elas carregam aquilo pelo resto da vida. Só que a gente precisa entender uma coisa, esse sentimento que ela tem, muitas vezes ela nem sabe que ela tem. Ela sente uma coisa, mas ela não sabe o que é, ela não entende, ela não consegue se ligar que aquilo é um sentimento de rejeição. E ela passa uma vida toda, vai há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, sentindo essa rejeição e vivendo conforme isso. Isso vai conformando ela pelo caminho. Às vezes ela não aceita ser, vamos dizer, ser bem tratada. Às vezes ela precisa, mendigando o amor de todo mundo. Ela não consegue lidar. Eu tinha uma coisa, que é preciso ser falada também, que eu precisava agradar os outros. E eu não sabia dizer não para as pessoas. Não sabia dizer não. Mesmo que, tipo assim, eu tinha combinado de sair com a Luciana, com a minha esposa. Tinha combinado de dar uma volta com ela. Vinha alguém me pedir um favor. Eu não dizia para a pessoa, olha, eu não posso porque eu já combinei com a minha esposa. O que eu pensava na minha cabeça? A pessoa não vai gostar que eu vou dizer não para ela. Mas a Luciana vai me entender. Então eu vou dizer não para a Luciana e vou fazer um favor para outra pessoa. Aí quando a esposa vinha brigar comigo, eu dizia, pô, você estou ajudando lá. Coisa que já tinha um compromisso firmado. Já tinha um acerto feito. Por que ela vai ficar, né? Vamos dizer assim, ela vai ser, sei lá, castigada, porque eu não consigo dizer não para as outras pessoas. Eu não consigo dizer não para outras pessoas, por quê? Porque quando eu digo não à pessoa, eu penso que a pessoa não vai mais gostar de mim. E eu preciso que as pessoas gostem de mim. Por quê? Porque desde lá da infância a pessoa foi rejeitada. Talvez até ela não tenha sido, mas ela se sente assim. E aí nós temos esses sentimentos dentro da gente que nos levam para uma vida toda. Só que a grande pergunta nisso é: como resolver? Como lidar com isso? Como fazer diferença? Como é que eu vou agir diferente? E uma das maravilhas da palavra de Deus e de Deus, nosso Criador, porque Ele não nos criou para isso, é que Ele nos dá saídas, nos dá ferramentas para que a gente possa andar num caminho melhor. Deus nos diz em toda a sua palavra e nos propõe o tempo todo dizendo, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A vida e a morte. Como vocês escolhem? E aí Ele nos diz assim, olha, escolhe a vida. Escolhe a vida que é melhor. Deus nos dá essas oportunidades. E para o povo de Israel foi a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Deus tirou eles do Egito e fez... Olha, Deus fez 500 coisas. Abriu o mar vermelho, deu maná, tirou a água da rocha, fez eles ganhar todas as batalhas lá para conseguir dar a terra prometida. Aí eles entraram na terra prometida. Aí o que acontecia? Vinha o rei esquecia de Deus, pronto. Era idolatria para tudo que é lado, levantava no ídolo, faziam 500 coisas. Aí Deus ia lá e falava com eles de novo. Aí eles se arrependiam. Aí Deus vinha, aí eles se arrependiam, passavam um tempo bem de novo. Isso durante toda a história, né? E nós às vezes não somos assim também. Porque isso aqui vai dar, sei lá, quantos, né? Essa época de Ezequiel, antes, quase 1000 anos, sei lá. Mas, e nós? Que às vezes é 5 anos, é 3 anos, é 10 anos, é 2 anos, é 6 meses. Nós também fazemos a mesma coisa. Nós nos esquecemos de quem é Deus, da onde Ele nos tirou, o que Ele fez por nós, e começamos a viver a nossa própria sorte, com o nosso próprio braço, com as nossas próprias decisões, com o nosso próprio entendimento. E aí vem aquela palavra, maldito o homem que confia no homem, que fala do seu braço, a sua fortaleza. Porque a pessoa, ela foi criada com um entendimento, muitas vezes distorcido do que é a verdade. Jesus disse para nós, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Ah, mas a verdade é Jesus. Exatamente. É Jesus a verdade. A verdade é Jesus. O que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos o quê? Parecidos com Jesus.
mas é o caminho, é o alvo, é a nossa caminhada. Nós precisamos caminhar nesse sentido. Nós precisamos caminhar buscando Jesus. Só que nós andamos a nossa vida, e a nossa vida é toda assim. Todos nós passamos por isso, por altos e baixos. Às vezes eu estou super bem, às vezes eu não estou tão bem. Às vezes eu estou melhor, às vezes eu não estou. Às vezes a minha vida está bem financeiramente, às vezes não está. Às vezes eu estou com saúde boa, às vezes eu não estou. Às vezes meus parentes estão bem, às vezes não estão. E aí a nossa cabeça também fica assim, para cima e para baixo. E a nossa fé fica assim, para cima e para baixo. E a nossa devoção a Deus fica assim, para cima e para baixo. Nós andamos nessa língua. E é por isso que Jesus nos propõe a que a gente se liberte de nós mesmos, para que a gente possa viver aquilo que Deus projetou para mim e para você. Aquilo que Deus acha que é melhor para nós. E os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E aí esse povo aqui andava com Deus, tinha a presença de Deus, tinha sempre profetas alertando eles, mas eles, alto e baixo, até que um dia Deus disse, vocês vão passar 70 anos escravos de novo para vocês se lembrarem de onde vocês saíram. E aí Deus permite que a Babilônia invada Israel, tome conta deles, que cativa um monte de gente, escravos, e aí, mas traz essa palavra. Esse povo estava cativo, esse povo estava lá humilhado, estava escravizado, mas Deus traz uma palavra de redenção para eles, uma palavra de bênção para eles. E aqui em Ezequiel, Deus vai falando essas coisas e dizendo, olha, eu tenho um caminho novo para vocês. Eu tenho uma coisa diferente para vocês. Mas nós estamos nos sentindo como ossos secos, nós estamos sem esperança, nós não temos nada. E aí Deus disse, olha, profetiza. Profetiza segundo Deus dizendo para ele. Aleluia. Profetiza segundo a minha palavra. Aleluia. E aí eu quero te falar nessa noite de uma coisa. Sobre declarar. Sobre declarações. Nós declaramos a palavra de Deus na nossa vida. Porque se eu conheci a verdade me libertou, a verdade de Jesus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus era o verbo. E o que foi escrito para a nossa instrução, para o nosso entendimento, para a nossa correção. Por que eu não falo a palavra para a minha vida? E eu também fazia isso. Algumas pessoas me procuravam e a gente conversava. E às vezes a pessoa estava com um problema e aí eu declarava a palavra para a pessoa. Mas para a pessoa servia. Mas para mim não servia. Não servia porque eu me sentia que eu não tenho. Parecia que eu não tinha direito àquela palavra. Parecia que eu era defeituoso demais para aquela palavra entrar em mim, para aquela palavra também ser minha. Parecia que aquela palavra, ela estava distante de mim. E ela estava, mas não por causa de Deus, por minha causa. Porque eu não tomava aquela palavra para mim. Eu não pegava aquela palavra e dizia, esta palavra Deus falou para mim. E aí, voltando ao nosso texto, o que Deus fala para esse moço, para Ezequiel? Diz, profetiza segundo a minha palavra. Podem esses ossos secos voltarem a viver? Ele diz, não sei, o Senhor só sabe dessas coisas. E Deus disse, profetiza segundo a minha palavra. E aí Deus dá a instrução para ele. E ele profetiza. Só que quando ele profetiza, a palavra diz ali, enquanto ele profetizava, se ouviu um barulho. E as coisas os ossos começaram a se juntar. Aleluia. Segundo a palavra de Deus. E aí eu quero te perguntar nessa noite. Quando eu estou passando por dificuldade, o que eu faço? Eu oro. Legal. Tem que orar. Mas você declara a palavra de Deus sobre a tua vida. Você declara a palavra de Deus sobre a tua casa. Aleluia. Você declara a palavra de Deus sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre as tuas situações. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é profecia para nossas vidas. Ela é verdade, ela é viva. Ela é espírito para nós. E ela precisa ser declarada. Ela precisa ser profetizada. E Deus não precisa vir presente em glória e dizer, está aqui meu filho. Está aqui meu filho. Não, já nos deu, está aqui, queridos. Está tudo escrito aqui. A palavra de Deus, como
Cristo é eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções, e dividir alma e espírito. Olha só isso. Mas é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que é discernir? É separar, é dividir, é entender. Discernir é entender. Eu consigo compreender agora os pensamentos e as intenções do coração. Por quê? Porque eu estou na palavra. Eu consigo compreender. Eu consigo compreender quem sou eu consigo compreender quem é Deus, eu consigo compreender por que Ele me criou, eu consigo compreender por que Jesus morreu por mim, o que aconteceu, se esse sacrifício é válido, se não é válido. Tu já pensou nisso, que às vezes a gente anula o sacrifício de Jesus na nossa vida? A gente anula. A gente simplesmente parece que não foi efetivo, não valeu, não é suficiente. Não, mas é porque eu tenho problema demais. Nada nesse mundo, no passado, no futuro, nada é maior do que o nome de Jesus. Nada. Não há nada maior do que o nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre teu problema. O nome de Jesus é sobre a tua doença. O nome de Jesus é sobre a tua dificuldade. O nome de Jesus é sobre os nossos parentes que não vieram para cá ainda. O nome de Jesus é sobre todo nome. Não há nada maior que o nome de Jesus. E aí, nós muitas vezes olhamos para a palavra, profetizamos para o nosso irmão, como eu vim aqui pregar, mas não tomava para mim essa palavra. Não pegava para mim e dizia: essa palavra Jesus falou para mim. Eu sei estar abatido, mas você também está alegre. Eu sei passar necessidade, mas eu também sei viver em fartura. Eu já vivi muitas coisas. Sei estar doente, sei estar são. Eu sei ter enfermidade na minha família e sei também viver com a minha família sã. Eu tenho que tomar essa palavra e dizer: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem que pode? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque eu preciso declarar, porque isso é profético, isso é verdade, isso é vida para a minha vida. E você precisa aprender isso, que esse declarar, ele é importante para mim e para você, só que ele não pode ser qualquer coisa, ele não pode ser de qualquer jeito, ele não pode ser de qualquer maneira. Quando a gente declara uma coisa, a gente a palavra por si só se explica, né? A gente está dizendo que aquilo é uma verdade, que aquilo está acontecendo. Só que, por exemplo, eu estou caminhando na rua direita lá, tem duas pessoas passando lá, um menino vindo do lado e uma menina vindo daqui. E aí eu agarro os dois do braço e digo para eles, declaro para eles: vocês estão casados em nome de Jesus. Eu vos declaro marido e mulher. Eles nem se conhecem. Isso tem efeito? Isso tem algum efeito? Por exemplo, tem uma declaração que às vezes a gente tem que fazer, principalmente quem é microempresário, quem é autônomo, que é a declaração de rendimento. Adianta eu chegar lá, sei lá, o banco me pede lá, tem uma declaração de rendimento, eu vou lá na minha casa e digo: eu ganho 30 mil. Eita, aleluia! Declaro para os devidos fins que o meu é 30 mil reais por mês. Quer dizer que eu já estou ganhando 30 mil reais por mês? Essa declaração tem validade? Na realidade, ela é uma mentira. Nesse sentido. Mas eu posso declarar para a minha vida isso? Posso. Eu posso declarar saúde para a minha vida? Posso. Eu posso declarar bênção financeira para a minha vida? Posso. Eu posso declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aleluia! Eu posso declarar essas coisas? Posso, porque quando eu estou de acordo com a palavra, quando eu estou falando e declarando a palavra de Deus para a minha vida, não é simplesmente palavras, não são simplesmente coisas que alguém resolveu escrever no livro, não são palavras que são: que lindo, uma poesia maravilhosa. Não. É palavra de Deus. É palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele falou.
porque foi Deus que falou em voz audível, diante das pessoas, dos profetas. Muita coisa que está aqui é inspiração do Espírito Santo através da vida de pessoas que foram lá escrevendo. E muitas vezes nem eles sabiam o que estavam escrevendo. Porque foram escritos para nós. Para que a gente possa entender. Para que a gente possa pegar essas coisas, pegar essa palavra, pegar essa vida e começar a declarar para nós, começar a declarar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Começar a declarar essas coisas. Porque quando eu começo a declarar essas palavras e começo a viver, porque Jesus disse assim, quando vocês orarem, quando vocês pedirem alguma coisa, peçam como se já tivessem recebido. E assim será. E assim se fará, como uma outra tradução que diz. Peçam como se já os tivessem recebido. Nós pedimos assim. Jesus disse assim também disse outra vez, quando as minhas palavras em vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem, você será feito. Ou seja, quando esta palavra aqui estiver em mim, eu vou saber pedir. Eu vou saber o que pedir. Porque eu não vou fazer, é óbvio que nem está escrito na própria palavra, pedis mal, pedir não recebeis porque pedis mal, para gastar com nossos próprios deleites. Então eu vou entender o que é a coisa, como é que funciona o andar disso, da onde vem, para onde vai, como é que é a engrenagem do reino de Deus. E vou entender como é que eu tenho que agir. E aí essa palavra que a gente está declarando, que o profeta Ezequiel declarou para os nossos servos, começam a transformar algumas coisas na nossa vida. Começam a fazer diferença em algumas circunstâncias da nossa vida. As coisas vão se transformando na nossa vida, vão mudando, vão tomando outras direções, vai acontecendo coisas que a gente nem percebe muitas vezes e que vão mudando a nossa história, vão transformando a nossa história de derrota para uma história de bênção. Nós vamos ser abençoados, nós vamos sendo abençoados, nós vamos nos tornando bênção para as outras pessoas e assim uma coisa vem depois da outra, queridos. Uma coisa acontecendo depois da outra. E aí se cumpre aquela palavra de glória em glória. Aí se cumpre aquela palavra. Aleluia. Porque eu já consigo viver segundo aquilo que Deus está. Ah, eu sou perfeito? Claro que não. A gente falha o tempo todo. A gente erra, a gente tem dificuldade. Mas a palavra vai vindo e vai trabalhando em nós e vai nos transformando. Glória. Nos transformando, renovando a nossa mente, o nosso entendimento. E aí a palavra que eu gosto muito começa a ter vida em nós, que é conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vai começando a desfrutar disso, mas a luta continua. Né? Nós continuamos declarando. Nós precisamos aprender a fazer isso, a fazer uma lista de declarações, uma listinha lá, e declarar na nossa vida, sobre a nossa vida, porque isso é uma verdade, isso não é uma mentira. E se ficar só no meu pensamento, funciona? Eu acho que não, porque eu acho que isso precisa ser declarado. Isso precisa ser declarado para que os principados, potestades ouçam, para que se cumpra a palavra de Deus. Eu não sei, mas eu não me lembro de nenhum milagre de ter acontecido só pela mente, só pelo pensamento. Não lembro, não tem, né, eu acho. Todos foram declarados pela voz, né? Porque Deus, e isso é uma coisa que é o meu entendimento, claro. Talvez tenha pessoas que têm entendimento diferente. Deus criou a terra, criou todas as coisas, separou a água, o céu, tal, separou tudo, colocou os animais, e aí disse, façamos o homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eles dominem toda a terra. Dominem. Tem uma versão da Bíblia que diz, administrem toda a terra. Só que aconteceu que o homem, ao pecar, entregou esse domínio
da criação de Deus ao homem, ao inimigo. E aí o inimigo disse, quando o inimigo vai lá tentar Jesus, ele diz, todas essas coisas me foram dadas e eu dou a quem eu quiser. O inimigo disse para Jesus. E isso é o meu entendimento, tá? Eu acho que muita coisa, a maioria, na realidade, das coisas que acontecem segundo a vontade de Deus, são através de ferramentas, que são nozinhos, um tesouro e um vaso de barro, né? Somos nós. Deus usa os homens para que se cumpra a vontade dele na terra. Deus usa homens para que a palavra dele se torne verdade e vida. Deus usa pessoas. E Deus enviou o seu Filho para que nós tomemos Jesus, que é o nosso exemplo. Também é a palavra diz que ele é o primogênito de muitos. Então, e nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer que nós herdamos aquilo que Jesus herdou. E só que eu e você, nós somos falhos, pecadores, todas essas coisas. Mas só que Deus nos usa eu e você e as nossas palavras, a nossa voz, para que as verdades dele se tornem realidades. Porque Deus, quando ele foi criar as coisas, ele disse, haja luz, haja separação do firmamento, haja separação das águas, haja animais, porque as coisas não existiam, mas passaram a existir. A palavra de Deus diz isso, né? O Deus que faz as coisas que não existiam, existirem através da sua declaração, da sua palavra. E assim somos nós, queridos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E por que Deus... Outra coisa que eu vou argumentar a respeito disso com vocês. Se Deus quisesse resolver o problema da terra, ele não resolvia. Se Deus quisesse que todo mundo... Jesus só vai voltar quando todo mundo escutar a palavra. Ele não podia abrir os céus e dizer... Eu estou aqui. Não podia. E todo mundo ia escutar. E todo mundo ia estremecer. Ele não podia dizer assim, olha, vocês acreditam em mim? Se vocês não acreditarem, vem para cá. Aqueles que acreditam, vão para lá. Eu acho que todo mundo ia acreditar, ser correto. Acho que todo mundo ia dizer, eu acredito. Deus não podia resolver o problema dessa maneira. Ele não tem poder para isso. Por que ele não faz? Porque ele quer usar a tua linda vida. Porque ele quer usar a tua vida, queridos. Porque ele quer que tu fale a palavra dele. Porque ele quer que tu declare a palavra dele. Porque ele quer que tu vá ao irmão e diga, meu irmão, Jesus te ama. E isso se torne vida na pessoa. Isso se torne uma realidade na vida da pessoa. Ele quer que você vá e diga, meu irmão, seja curado em nome de Jesus Cristo. E isso seja verdade na vida. A coisa não era, mas passa a existir, porque tu declarou através da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em ti. Não foi tu que fez nada. Não foi nós que temos o poder, nós não temos nada. Mas Deus nos ama tanto, que quer nos usar de algumas maneiras que nem nós entendemos, nem nós. Eu fico impressionado com o ministério de louvor aqui, eu olho para muitas vezes, né? E o ministério de louvor, que você já pensou nisso? Que às vezes a gente chega aqui todo borocochô, cansado, com 500 pensamentos na cabeça, e aí o ministério de louvor faz a gente... Parece que a casa se encheu de fumaça. E a glória de Deus entra. E a gente começa a sentir a presença de Deus. Aquele monte de coisa que a gente estava pensando, lá já não estou pensando mais nada, já estou dando glória a Deus. Através de quê? Através do ministério de louvor, do louvor das pessoas que estão sendo usadas por Deus para que o Espírito de Deus se mova na sua igreja. Você já entende isso? Consegue compreender que Deus tem planos e projetos para mim e para a tua vida? Que Deus, Ele nos propõe a que nós venhamos a declarar
E aí ele nos repreende e diz: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, não saia da tua boca nenhuma palavra ruim. Por quê? Porque assim como declarar a palavra de Deus gera vida, declarar a palavra de maldição gera morte. E aí a palavra também diz que no poder da língua estão vida e morte. Então, por isso, por todo esse entendimento de que esse povo aqui estava cativo, estava passando por dificuldade, estava aprisionado, estava sofrendo, mas Deus vai lá e diz: profetiza, porque ainda há esperança. Profetiza, porque essa dor não é para sempre. Profetiza a minha palavra segundo o que eu estou te dizendo, porque isso que está acontecendo, essa história vai mudar. Essa história vai se transformar. Essa história que está dessa maneira hoje, através da palavra que eu estou te mandando falar, vai ser transformada, vai ser virada. Vai deixar de ser assim e vocês vão viver uma outra vida. Eu vou juntar vocês de novo em Israel. Eu vou juntar vocês de novo na terra que eu dei para vocês. E eu colocarei em vocês um coração novo. E colocarei em vocês, tirarei esse coração de pedra. E vou colocar em vocês um coração de carne. E porei junto o meu espírito. E vocês viverão. Aleluia. E aí Deus finaliza essas coisas dizendo assim: e vocês saberão que eu sou Deus. E que eu falei e fiz. Que eu falei e fiz. Jesus, Deus, o Espírito Santo já nos falou todas as coisas através da sua palavra. Todas as coisas que nós precisávamos saber estão na palavra de Deus. A respeito da nossa vida, das coisas que a gente precisa ser transformado em nós, queridos. E nós precisamos aprender a declarar a maravilhosa e inerrante palavra do Senhor. Porque essa palavra é vida para mim. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Deus disse para esse povo, disse assim: ainda há esperança. Diz para eles que apesar deles estarem se sentindo ossos secos, apesar deles estarem ainda se sentindo derrotados, excluídos, ainda há esperança, ainda há vida, ainda há solução, ainda há renovo para acontecer, ainda vai haver diferença. Porque alguma pessoa, ou esta noite mesmo, através de mim, a palavra de Deus está sendo declarada. A palavra de Deus está sendo profetizada. A palavra de Deus está sendo declarada sobre a minha e sobre a tua vida. Aqui, Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 e 5. Oh, Jesus. Santo Espírito. Essa palavra está aqui. Isaías 53, no 4, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Essa palavra é para ti. Essa palavra é para ti. O castigo que nós merecíamos, Jesus tomou para si. A palavra diz hoje não está nisso. Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação.
Não há mais acusação sobre a nossa vida. Não há mais nada do que nós possamos nos envergonhar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é sobre a nossa vida. O nome de Jesus Cristo é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo é acima do teu problema. O nome de Jesus Cristo é acima da tua doença. O nome de Jesus Cristo é acima da tua dificuldade financeira. O nome de Jesus Cristo é sobre tudo isso. Declara sobre a tua vida a palavra de Deus. Declara. E se tu não conseguir declarar, chama alguém que declare. Chama alguém que pede. Chama alguém e se tu sentir no teu coração, declara a palavra de Deus sobre a vida de alguém que não precisa. Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer renovar pessoas. Deus quer transformar as pessoas. Deus quer transformar caminhos. Deus quer mudar esses caminhos de morte em caminhos de vida. Deus quer mudar caminhos de tristeza em caminhos de alegria. Deus quer te usar para isso.